Vinheta de abertura. Surgem diferentes imagens, 3 pessoas trabalhando na frente de um desktop e uma modelo em pé no estúdio. No centro da tela, um semicírculo nas cores azul, amarelo, verde e vermelho. Abaixo está escrito Cursos Técnicos. Em seguida, surge a logo ETE, Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. Professora Linalva Barros. Descrição. Ela está em pé, é negra, cabelos pretos cacheados na altura dos ombros, olhos castanhos escuros, usa óculos, relógio e brincos. Veste calça jeans, camisa branca e usa sandália branca de salto. Descrição do ambiente. Paredes em pallet, do lado esquerdo TV na parede, entre as duas paredes um painel azul com o mapa de Pernambuco. Abaixo à direita da tela, janela de Libras. Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Deixa eu me apresentar. Eu sou a professora Linalva Barros, do curso técnico em Interpretação de Libras, Tradução e Interpretação, e hoje nós vamos para a nossa segunda videoaula da competência 2, aprender o regulamento para atuação como tradutor e intérprete de língua de sinais. Vamos acompanhar essa videoaula? Então vem comigo. Vamos para a próxima imagem. Como sempre, como não poderia deixar de ser, eu vou começar essa videoaula fazendo uma perguntinha básica para vocês. Mas, afinal de contas, o que é um regulamento? E por que eu estou perguntando isso? Porque o tema da nossa competência, a competência 2, é aprender um regulamento, ok? E aí, já descobriram o que é um regulamento? Sim, não? Então, vamos acompanhar comigo na próxima imagem. Olha só. Regulamento é um conjunto de regras ou de instruções destinadas a facilitar a organização e funcionamento de instituições, entidades coletivas, corpos associativos, concursos, entre outros. Ou seja, você não vai fazer uma prova de um concurso que não tem um regulamento. Você não vai exercer uma profissão que não tenha um regulamento. Tudo tem que ter um regulamento. Não é feito de forma aleatória. Por isso que a gente fala regulamento. Tá, professora? Mas a senhora disse que era tradução e interpretação. Lógico. Se a gente tem um código, a gente tem um regulamento. Vocês vão entender melhor nas próximas imagens. Acompanhem comigo. Ilustração. Boneco parado de costas com uma mão na cintura e outra na cabeça. Acima da sua cabeça, 3 interrogações. Do lado esquerdo da imagem, uma placa com o nome ética e do lado direito o nome moral. Vejam só essa imagem. É um rapaz no meio, tem ética de um lado, tem moral do outro. Mas peraí, não era regulamento? Já está em ética e moral? Vocês estão prestando atenção na aula? Eu falei anteriormente em código de ética, na minha fala. Então tá aí. Olha a indecisão desse rapaz. Ele não sabe se ele vai ser ético, se ele vai ser moral, o que é ética, o que é moral. E vocês aí, sabem? Existe diferença? O que é que vocês me dizem? Então vamos ver na próxima imagem? Olha só, isso aí chama-se nuvem de palavras. A palavra do meio está aí, ó, ética. Mas a ética ela não existe sozinha, ela não está segregada de outras coisas como certo, errado, respeito, sociedade, costumes, atitudes, honestidade, comportamento, várias situações que vão nos fazer indivíduos na sociedade. Tá, professora, mas o que é ética e o que é moral? Calma aí que a gente já vai ver. Ética. Vamos para a etimologia da palavra, né? Vamos começar desde os primórdios. A palavra ética é derivada do grego ethos, que significa hábito, comportamento, modo de ser. Então, naquela imagem anterior, o rapaz estava preocupado se ele deveria ter. Como seriam os hábitos dele, o comportamento dele? Certo ou errado? Como é que eu vou ser? Entenderam? Tá, mas aí agora vamos ver o que é moral? Para a gente tirar a dúvida do rapaz da imagem. Moral. A palavra moral vem do latim moralis, que significa tudo que é relativo aos costumes. Ela pode ser entendida como uma espécie de acordo prévio de uma sociedade.
que vai orientar o comportamento das pessoas. Os costumes que definem o que está certo, o que está errado, onde aquelas pessoas estão convivendo socialmente. Vocês entenderam agora por que eu botei aquela nuvem de palavras? Porque tem uma relação com tudo isso. Então, moral e ética são partes constituintes do indivíduo, no seu convívio social. Perceberam? Vocês estão entendendo? Está tranquila a aula até aí? Vamos avançar? Eu falei de ética, a etimologia da palavra. Eu falei de moral, mas a gente está num curso de tradução e interpretação em Libras e a gente almeja, vocês almejam, serem futuros tradutores e intérpretes de Libras. Então, além de ter um regulamento, além de ter um código de ética, a gente tem que ter uma coisa chamada ética profissional. Isso, minha gente, é muito importante. Vejamos o que diz essa imagem. Ética profissional é um conjunto de normas de conduta. São valores que determinam como deve ser o comportamento e os relacionamentos no ambiente profissional. A gente viu a questão das regras de convívio, que a ética é moral, e além da ética moral para a nossa convivência enquanto indivíduos em sociedade, a gente também tem a nossa ética profissional. Estão entendendo até aí? Está tranquila a aula? Então vamos avançar? Febrapios 2014. Eita, professora, que nome é esse? Calma, calma que vocês já vão entender. Eu estava falando anteriormente ética, moral e ética profissional. Obviamente que a gente vai ter uma entidade, não é, que vai regulamentar tudo isso. Lembra que a gente falou lá na frente em regulamento? A Febrapios é a Federação Brasileira de Profissionais Intérpretes de Língua de Sinais. E em 2014, ela criou o Código de Conduta Ética. Tá certo? Eu não vou me ater aqui, mas na nossa competência 2, lá no nosso e-book, vocês vão poder estar verificando isso. Tudo bem? Entendeu? Agora o que é Febrapios? Vamos avançar? Aí, vou explicar. Eu expliquei antes, agora está escrito. Ó, a Federação Brasileira de Profissionais e Intérpretes de Língua de Sinais. Febrapios. Em 2014, ela criou Código de Conduta Ética, ou seja, o CCE, é a sigla. O que ela queria com isso? Por que ela criou isso? Buscando contemplar as especificidades da tradução e interpretação no Brasil. Porque outros profissionais têm seu próprio código de ética. E não vai ser diferente com você, estudante, futuro tradutor e intérprete de línguas. Entenderam? Vamos avançar um pouco mais? Bom, agora eu vou falar para vocês sobre um dos primeiros códigos de ética. O primeiro código de ética ele foi criado no segundo Encontro Nacional de Intérpretes, que aconteceu em 1992, no Rio de Janeiro. Mas ele não foi originado aqui no Brasil. Eles têm como base o RID. O que significa isso? É a sigla para Registro dos Intérpretes para Surdos. E a base foi o RID, ele foi criado no ano de 1965 nos Estados Unidos, ok? E aí, como é que foi essa adaptação para o Brasil? A adaptação no Brasil foi aprovada nesse segundo encontro nacional, que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu falei para vocês, no ano de 1992. Aí vocês podem estar se perguntando, e foi criado por quê? Para quê? Qual era a intenção? Então, o principal objetivo da criação do Código de Ética do tradutor e intérprete de Libras é para quê, minha gente? Para orientar como é que um profissional, tradutor e intérprete de Libras, deve atuar. E, sobretudo, na sua conduta perante as pessoas pelas quais ele vai estar desenvolvendo uma atividade, pelas quais ele vai estar trabalhando, ele vai estar interpretando. Ele não vai chegar a interpretar de qualquer maneira, ele tem que ter um código, uma ética, uma conduta apropriada ao que ele está fazendo. Vocês entenderam? Então, ele está lá desenvolvendo aquelas atividades, mas só que a atuação do intérprete de Libras, ela é vital, é muito importante. Por quê? Porque o intérprete, ele é o mediador da comunicação. Ele é que faz a intermediação da comunicação.
Agora imagine uma pessoa que tem essa responsabilidade, ela não tem um código de ética, ela não tem uma boa conduta. Isso aí não vai ser bom para ele. Então, por isso é que tem que ter, todas as profissões têm. E vocês saibam que como futuro tradutores e intérpretes de Libras que vocês serão, vocês vão ter que estar atentos a isso e utilizar o código de ética como um manual. Ele é ótimo para regulamentar tudo que vocês têm que fazer. Ok, minha gente? Vocês entenderam? Então, é isso que eu tenho para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido o conteúdo da nossa videoaula e que nos acompanhem lá no nosso e-book e me aguardem para a próxima videoaula. Tchauzinho!